Você foi ao médico, descreveu o que estava sentindo, o cansaço que não passa, a dor de cabeça que volta toda semana, o estômago que vive embrulhado, o sono que não descansa. O médico pediu exames, você fez tudo, voltou para buscar os resultados com aquela esperança estranha de encontrar algo, porque pelo menos se tivesse algo, haveria uma explicação. Uma razão concreta para se sentir assim. E o médico disse: está tudo normal. Tudo normal. Mas você não está se sentindo normal. Está se sentindo péssima faz meses. E agora, além de tudo, tem uma camada nova de confusão. Se os exames estão bem, será que está exagerando? Será que é coisa da sua cabeça? Será que você é uma daquelas pessoas que cria sintoma? Eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Não é coisa da sua cabeça. E você não está exagerando. O seu corpo está falando. Há meses, talvez há anos. E ele está falando sobre algo que provavelmente ninguém ainda te perguntou diretamente. O que está acontecendo no seu trabalho? Existe uma coisa que o corpo faz antes da mente ter coragem de admitir o que está vivendo. Ele registra, ele guarda, ele acumula tudo que você engoliu, tudo que você segurou, tudo que você fingiu que estava bem quando não estava, e em algum momento ele começa a falar através da única linguagem que não consegue ser silenciada: os sintomas físicos. Hoje eu quero falar sobre 3 sinais específicos. 3 formas muito concretas e muito reconhecíveis pelas quais o corpo avisa que o ambiente de trabalho está destruindo a sua saúde mental. Não como curiosidade clínica, como mapa. Para que você possa olhar para o que está sentindo e finalmente entender o que está sendo dito. Você já foi ao médico com sintomas físicos e ouviu que estava tudo bem? Me conta nos comentários. O primeiro sinal é o sono. Mas não o sono no sentido óbvio de não conseguir dormir. É mais específico do que isso, e é por isso que tanta gente não conecta. É o sono que não restaura. Você deita, às vezes até dorme rápido, porque está exausta, mas acorda cansada, como se o sono não tivesse cumprido a função dele, como se você tivesse passado a noite fazendo algo ao invés de descansar. E de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o sistema nervoso está em estado de alerta crônico, que é o que acontece quando você passa os seus dias num ambiente imprevisível, ameaçador, onde você nunca sabe o que esperar, ele não consegue entrar nas fases profundas do sono. Fica na superfície, monitorando. Porque para ele, baixar a guarda completamente seria perigoso. E tem um momento muito específico que eu quero que você preste atenção: o domingo à noite. Se a sua insônia ou a sua ansiedade piora consistentemente no domingo à noite, isso não é coincidência. Não é que você tem dificuldade com a ideia abstrata de trabalho. É que o seu sistema nervoso aprendeu, através de experiência repetida, o que a segunda-feira traz, e ele está se preparando. Tem também os pesadelos. Muitas pessoas em ambientes tóxicos relatam sonhos relacionados ao trabalho, reuniões que dão errado, situações de humilhação, chefes que aparecem em contextos que não fazem sentido. Isso não é coincidência. O cérebro, durante o sono, está tentando processar o que durante o dia não teve espaço para ser processado. O sono perturbado não é um sintoma isolado. É o sistema nervoso te dizendo que não está seguro o suficiente para descansar de verdade. E isso, por si só, já é informação suficiente para levar muito a sério. Quando foi a última vez que você acordou genuinamente descansada? Consegue lembrar? O segundo sinal mora no seu sistema digestivo. E esse é o que as pessoas menos conectam ao trabalho, porque parece tão físico, tão corporal, que dificilmente alguém pensa em buscar a causa no ambiente profissional. Intestino irritável que apareceu do nada. Náusea antes de reuniões importantes. Aquele nó no estômago que você sente quando vê o nome do seu chefe na tela do celular. A falta de apetite nos dias mais difíceis ou o oposto. O impulso de comer compulsivamente como forma de regular uma emoção que não tem outro canal de saída. Isso tem uma explicação fisiológica muito concreta. O sistema digestivo tem uma conexão direta com o sistema nervoso. Existe literalmente uma via de comunicação chamada eixo intestino-cérebro, e ela funciona nos 2 sentidos. O estado emocional afeta o intestino, e o estado do intestino afeta o humor e a cognição. Não é metáfora.
é anatomia. Quando o sistema nervoso está em modo de emergência, e é exatamente isso que acontece em ambientes cronicamente ameaçadores, o corpo desvia recursos dos processos não essenciais para a sobrevivência imediata, e digestão é um processo não essencial quando você está em perigo. Então, ela é comprometida. O que isso significa na prática é que o seu intestino está funcionando mal, não porque tem algum problema com ele, mas porque o seu sistema nervoso está tratando o ambiente de trabalho como uma ameaça de sobrevivência. E ele não está completamente errado em fazer isso. A náusea antes da reunião não é ansiedade de desempenho, é o seu corpo dizendo que aquele espaço não é seguro, que aquela pessoa do outro lado da mesa já te machucou antes, que ele aprendeu o que acontece naquele contexto e está se preparando para proteger você. Você já teve sintomas físicos antes de situações específicas do trabalho? Qual era a situação? O terceiro sinal é o mais insidioso de todos, porque é o mais fácil de racionalizar, de minimizar, de atribuir a outras coisas. É a fadiga que não tem explicação. Não o cansaço normal de quem trabalhou muito, não a exaustão legítima de uma semana intensa. É aquele cansaço de fundo que está sempre lá, independente de quanto você dormiu, independente de quanto você descansou, independente de quanto café você tomou. É a fadiga que está presente na segunda-feira de manhã, quando você acabou de passar o fim de semana em casa, que não melhora nas férias da forma que deveria, que te acompanha mesmo nos momentos em que, objetivamente, você não tem motivo para estar tão cansada. Eu preciso te explicar de onde vem esse cansaço. Porque entender a origem muda completamente a relação que você tem com ele. Manter o estado de alerta crônico é energeticamente muito custoso. O sistema nervoso simpático, aquele que comanda a resposta de luta ou fuga, quando ativado de forma prolongada, consome uma quantidade enorme de recursos do organismo. Cortisol elevado cronicamente esgota as glândulas adrenais. A tensão muscular constante, mesmo que imperceptível, gasta energia continuamente. O monitoramento permanente do ambiente, aquele radar ligado o tempo todo lendo o humor do chefe, antecipando o próximo problema, ensaiando respostas. É um trabalho cognitivo intenso que não para nunca, nem quando você está dormindo. Você está exausta porque está trabalhando o tempo todo. Não só no trabalho que aparece no seu contrato, mas no trabalho invisível, contínuo e extenuante de sobreviver num ambiente que não é seguro. Esse cansaço não vai embora com vitamina D. Não vai embora com suplemento de magnésio, não vai embora com uma semana de férias, porque a fonte dele continua ativa. Você se reconhece nessa fadiga? Como ela interfere na sua vida fora do trabalho? Agora eu quero que você veja esses 3 sinais juntos, por um momento. O sono que não restaura, o sistema digestivo desregulado, a fadiga sem explicação aparente. O que eles têm em comum é um único mecanismo, o sistema nervoso autônomo preso no modo de emergência. E o que ativa e mantém esse modo, no contexto de que estamos falando, é um ambiente de trabalho que o seu organismo aprendeu a classificar como ameaçador. Não estou falando de trabalho difícil, estou falando de algo específico, a imprevisibilidade, a humilhação, a sensação de não ter controle, a ausência de segurança psicológica, o não saber o que esperar, o monitorar constantemente uma pessoa que tem poder sobre você e que usa esse poder de forma inconsistente ou cruel. Esse tipo de ambiente não é só estressante, ele é traumatizante. E o corpo responde ao trauma exatamente da forma que eu acabei de descrever. O problema é que raramente alguém conecta esses pontos. Você vai ao médico com um sono ruim e recebe orientação sobre higiene do sono. Vai com o intestino desregulado e recebe orientação sobre dieta. Vai com a fadiga e recebe pedido de exame de tireoide. Cada sintoma é tratado isoladamente, como se fossem problemas separados sem causa comum. E a causa comum, o ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo acordada, nunca é investigada. Você já tentou tratar esses sintomas separadamente sem resultado duradouro? Vou te contar algo que uma paciente me disse uma vez e que eu nunca esqueci. Ela chegou no consultório me dizendo que achava que estava com alguma doença séria. Tinha feito todos os exames possíveis: gastroenterologista, neurologista, endocrinologista. Tudo normal.
E ela estava convicta de que os médicos estavam perdendo algo. Quando eu perguntei sobre o trabalho, ela hesitou. Disse que era estressante, mas que era assim mesmo, que todo trabalho tem estresse. Que ela não podia reclamar porque ganhava bem. Que tinha colegas que aguentavam a mesma coisa sem adoecer. Fui fazendo perguntas. Como era o chefe? Como eram as reuniões? O que acontecia quando ela cometia um erro? Se ela conseguia prever o que esperar de um dia para o outro. Em algum momento ela parou. Ficou em silêncio por um tempo e disse: Eu nunca tinha contado tudo isso junto para ninguém. Parece muito pior quando eu falo em voz alta. Era pior. E ela sabia disso há muito tempo. O corpo dela sabia há ainda mais tempo. O que me impressionou naquele momento não foi o quanto ela estava sofrendo. Foi o quanto ela tinha trabalhado para convencer a si mesma de que estava exagerando. O quanto de energia tinha sido gasta minimizando, racionalizando, comparando com colegas que aguentavam. Ela não estava exagerando. Ela estava adoecendo, e o corpo estava tentando dizer isso há meses antes que ela tivesse coragem de ouvir. Você já minimizou o que estava sentindo comparando com outras pessoas que aguentavam a mesma coisa? Preciso falar sobre algo que me irrita genuinamente nessa conversa toda. A tendência de tratar esses sintomas físicos como problemas de estilo de vida. Como se a solução fosse dormir com mais disciplina, comer com mais cuidado, fazer mais exercício, meditar mais. Como se o corpo estivesse desregulado por descuido seu e não por estar respondendo a algo que está acontecendo com você. Eu acredito em sono de qualidade, acredito em alimentação, acredito em movimento. Mas apresentar essas coisas como solução para sintomas que têm origem num ambiente tóxico é uma forma muito elegante de desviar o olhar da causa real. É dizer para a pessoa que está com náusea antes de uma reunião com o chefe que ela precisa comer mais fibras. É dizer para a pessoa que acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando no e-mail que recebeu às 10 da noite que ela precisa melhorar a higiene do sono. É dizer para a pessoa que está exausta depois de meses sendo humilhada, invisibilizada e sobrecarregada que ela precisa fazer mais exercício. Não. O problema não é o estilo de vida. O problema é o ambiente. E enquanto o ambiente continuar igual, nenhuma quantidade de camomila na hora de dormir vai resolver o sono. Nenhum probiótico vai resolver o intestino. Nenhum suplemento vai resolver a fadiga. Porque você está tentando reparar o dano enquanto a fonte do dano continua ativa. Qual foi o conselho de saúde mais frustrante que você recebeu quando estava claramente sendo destruída pelo trabalho? Então, o que você pode fazer com essas informações? A primeira coisa é parar de tratar esses sintomas como inimigos a suprimir. Eles não são o problema, eles são o mensageiro. E suprimir o mensageiro não elimina a mensagem, só faz com que ela precise gritar mais alto. Segundo, comece a mapear os padrões. Durante 2 semanas, preste atenção em quando os sintomas aparecem e quando diminuem. O intestino piora em dias específicos? O sono é pior em certas noites? A fadiga é mais pesada depois de determinadas situações? Esses padrões são informação valiosa sobre onde está a fonte. Terceiro, leve essa informação para quem te trata. Se você está com um médico, um terapeuta, qualquer profissional de saúde, leve o mapa. Não só os sintomas isolados. O padrão completo, com o contexto de trabalho incluído. Peça que o ambiente seja investigado como causa, não só como contexto. Quarto, pare de se comparar com quem aguenta. Primeiro, porque você não sabe o que está acontecendo no corpo dessas pessoas. Segundo, porque tolerância ao ambiente tóxico não é virtude. É um espectro, e onde você está nesse espectro não diz nada sobre o seu valor ou a sua força. E quinto, leve a sério o que o seu corpo está dizendo, não como hipocondria, como inteligência, porque o corpo raramente mente. Ele pode demorar para ser ouvido, mas ele não mente. O que o seu corpo está tentando te dizer que você ainda não teve coragem de ouvir? Eu quero falar sobre o que acontece quando a pessoa finalmente conecta os pontos. Quando ela olha para o sono ruim, para o intestino desregulado, para a fadiga inexplicável e entende que não são 3 problemas separados, mas uma única mensagem sendo enviada por um organismo que está no limite.
Existe um momento muito específico nessa percepção, que não é exatamente alívio. É algo mais complexo. É uma mistura de validação, finalmente faz sentido, eu não estava exagerando, não era coisa da minha cabeça, com uma tristeza profunda pelo tempo que passou sem que ninguém fizesse essa conexão. Pela energia gasta, tentando consertar os sintomas sem chegar perto da causa. Pelos meses, às vezes anos, carregando algo que tinha explicação, mas não tinha nome. E junto com essa tristeza, uma clareza nova. Porque quando você sabe de onde vem a dor, você para de gastar energia tentando entender por que seu corpo está falhando. E começa a entender que ele não está falhando. Ele está comunicando. A recuperação, quando ela começa a partir dessa compreensão correta, parece diferente. Não é suprimir os sintomas. É remover ou se distanciar da fonte. É dar ao sistema nervoso experiências repetidas de segurança para que ele possa começar a sair do modo de emergência. É aprender a confiar de novo no próprio corpo em vez de silenciá-lo. É um processo. Não é linear. Tem dias em que parece que você voltou à estaca zero. Mas quando a direção está certa, os sintomas começam a ceder de uma forma que nenhum tratamento isolado jamais conseguiu produzir. O corpo não estava quebrado. Estava certo o tempo todo. O que mudou em você depois de entender que os seus sintomas tinham uma causa que fazia sentido? Se você chegou até aqui reconhecendo esses 3 sinais em você, eu quero que você saia com uma coisa. O seu corpo não é seu inimigo. Ele não está te traindo. Ele não está exagerando. Ele não está inventando. Ele está fazendo exatamente o que um organismo saudável faz quando está num ambiente que não é seguro. Ele avisa. Ele avisa através do sono que não descansa. Avisa através do estômago que embrulha. Avisa através do cansaço que não passa. Avisa da única forma que não pode ser silenciada indefinidamente. E se você passou meses ou anos tentando silenciar esses avisos em vez de investigar de onde eles vinham, isso não é culpa sua. É o resultado de um sistema que aprendeu a tratar sintomas sem perguntar causas, que aprendeu a olhar para dentro sem jamais questionar o que está lá fora. Mas agora você tem uma pergunta diferente para fazer. Não o que está errado comigo, mas o que está acontecendo ao meu redor que o meu corpo está registrando. É uma pergunta diferente, e ela leva a respostas completamente diferentes. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo, deixa nos comentários. Pode ser o reconhecimento de um dos 3 sinais, pode ser uma história que você nunca contou para ninguém, pode ser só eu precisava ouvir isso hoje. Cada comentário aqui embaixo é um lembrete para outra pessoa de que o que ela está sentindo é real, tem explicação e tem nome. Se você ainda não se inscreveu no canal, fica, porque essa conversa sobre o que os ambientes fazem com a gente, com o corpo, com a mente, com quem a gente é, ela está só começando, e ela vai continuar do jeito que tem que ser, honesta, sem romantizar, sem simplificar o que é complexo. Cuida de você. O seu corpo já está fazendo isso há mais tempo do que você imagina. Agora é a sua vez de ouvir.